Peça Ele para falar com você nesse momento. Oramos. Soberano Deus, vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Nos restaura, Pai, para te adorar. Aqui está a tua igreja diante de ti, Senhor. Querendo ouvir a tua voz, fala aos nossos corações. Palavras que venham edificar a tua igreja, espiritualmente avivada, trazendo alegria, que é a nossa força, a alegria que vem de ti, Senhor. Torna-nos, Senhor Deus, nessa noite totalmente dependente do teu Espírito Santo, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tua igreja que espera, Pai. Tua igreja que louva. Tua igreja que adora. Tua igreja quer ouvir a tua voz. Fala, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está procurando verdadeiros adoradores. Esse é o motivo pelo qual Ele me trouxe até aqui nessa noite, para o adorar. O texto que nós lemos, irmãos, no capítulo 4 de João, os versículos 19 ao 24, que diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Glória a Deus. Esse é um texto maravilhoso, irmãos. Esse é um trecho de um texto maravilhoso do capítulo 4 de João, que fala de uma conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. A história tantas vezes lidas, tantas vezes pregadas, e que hoje o nosso Deus, Ele quer nos ensinar lições sobre essa conversa que Ele teve há tantos anos atrás, mas que ressoa nos dias atuais, que Ele procura os verdadeiros adoradores. Esse texto, irmão, que nós lemos, fala dessa conversa com Jesus, com essa mulher samaritana, e nos traz lições maravilhosas que precisamos aprender com essa conversa. Nessa conversa com Jesus, essa mulher, ela vai levantar uma discussão sobre
ser verdadeiramente adorado. Ela vai perguntar qual é o lugar que devemos adorar a Deus. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, irmãos, ele responde ao mesmo tempo ensinando e explicando aquela mulher. Que não é nossa atitude de adoração, que a nossa atitude de adoração, ela é muito mais importante do que o lugar aonde estamos adorando. Amém, irmãos? E que é o lugar aonde vamos adorar. Naquele momento, irmãos, Jesus estava ali ensinando que a adoração ela não se limita a um determinado lugar. Não se limita a 4 paredes. Ele está ensinando, irmão, que o nosso Deus é um Deus acessível. Você vai encontrar Deus quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, aonde você estiver. É um Deus acessível. Ele não se esconde. É um Deus acessível, irmãos, para todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o adoram. Mas a sua adoração precisa ser uma adoração verdadeira. Você precisa buscar ao Senhor de todo o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava falando contra a mulher. Mas Jesus estava falando sobre os verdadeiros adoradores. Versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nesse nome, nem em Jerusalém. Aleluia. Jesus disse que está chegando a hora em que as pessoas não adorarão naquela montanha, nem ali naquela cidade de Jerusalém. Aleluia. Mas ele diz no versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É sobre isso, irmãos, que precisamos entender. É sobre isso que esta conversa com aquela mulher samaritana é a mesma conversa que Jesus tem com você nessa noite. Para você que está aqui na igreja, para você que está ouvindo, você que está assistindo através da rede, da internet, Jesus quer ter essa conversa com você. Jesus quer te ensinar a ser um verdadeiro adorador. E em primeiro lugar, irmãos, a lição que aprendemos com essa conversa de Jesus com a mulher samaritana é que Jesus está nos ensinando que a natureza da adoração ela precisa ser verdadeira, ela precisa vir do coração. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: adore ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Nessa conversa, irmãos, com essa mulher, Jesus revela que uma adoração verdadeira, ela não se limita simplesmente a um determinado lugar. Ela não se limita a uma forma
externa, uma expressão. Mas há um sentimento, irmão, de reverência, há um sentimento de gratidão. E esse sentimento, irmão, ele precisa ser expressado de todo o coração. Isso é, irmão, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer o grande amor de Deus. Amém? Só assim, irmão, você cumprirá aquilo que fala no versículo 24: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus está nos ensinando, irmão, a natureza da adoração, ela tem que ser verdadeira, ela precisa vir no coração. Aleluia, aleluia. Em segundo lugar, irmãos, a lição que ele nos ensina com essa conversa com a mulher samaritana é que a sua oração e o seu culto precisa ser sincero e autêntico. Aleluia. Romanos capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele nos ensina que temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Amém? Ele está nos ensinando a entregar as nossas vidas e nos render completamente aos pés do Senhor. Aleluia. E dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faz em mim o teu querer. Aleluia. Verdadeiros adoradores. Aleluia. Glória a Jesus. Terceira lição, irmãos, que aprendemos com essa conversa de Jesus com a mulher samaritana é viver uma vida. Precisamos viver uma vida de intimidade, de submissão à vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Salmo 51. Salmo 51, irmãos, os versos 16 e 17, o salmista vai dizer: não te deleitarás em sacrifício, nem te agradarás de holocausto, senão eu faria. Está querendo dizer: o Senhor não se deleita em sacrifício, e nem se agrada de holocausto, senão eu faria.
essa expressão de Davi. E esse salmo, irmão, é um salmo em que Davi se mostra totalmente arrependido. Inicia esse salmo dizendo: tem misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Salmo de arrependimento, onde Davi reconhece que Deus não deseja apenas sacrifícios externos. Aleluia. Deus, Ele quer sim. Ele agrada sim de um coração quebrantado. Amém? Um coração quebrantado. Aleluia. Isso é um coração humilde. Isso é um coração disposto a obedecer a palavra de Deus, as ordenanças de Deus. Precisamos, Senhor, verdadeiramente ser amigo de Deus. Precisamos, sinceramente, ser filhos de Deus, criar essa intimidade com Deus. Aqui nós podemos ver Jesus conversando com essa mulher, e essa conversa, irmãos, nós vamos ver que transformou não só a vida daquela mulher, amém? Mas transformou a vida de muitas pessoas. O texto vai falar de uma cidade. Ei, Jesus está falando com você. Uma boa conversa, ela pode mudar a vida das pessoas. Nós podemos ver através desse texto que essa conversa com aquela mulher samaritana não só mudou a vida daquela mulher, como alcançou a vida de muitas pessoas. Aleluia. E este mesmo Jesus que falou para aquela mulher é o mesmo Jesus que fala para você nessa noite. É o mesmo Jesus que fala para você que está ouvindo essa mensagem. Aleluia. Aleluia. Uma vida, irmão, de submissão e de intimidade à vontade de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Quarta lição, querido, que nós aprendemos com esta conversa de Jesus com a mulher samaritana. É que não devemos ser hipócritas e achar que Deus, Ele não sabe a respeito das nossas vidas, não sabe aquilo que você está escondendo, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pensando. Deus sabe tudo, irmão. Ele conhece tudo, querido. Ele sabe o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Uma das coisas, irmãos, que você nunca vai conseguir. Amém? Amém. Uma das coisas que você nunca vai conseguir é enganar a Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Até mesmo, Pai, as palavras não vieram à minha boca e tu já conheces todas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus não aceita a adoração, irmãos, mentirosas. Deus não aceita, irmãos, oração dos lábios, falam dele, louvam a ele, mas o coração está cheio de coisas que não agradam a ele, onde o coração está bem longe do que é santo.
nessa conversa com essa mulher, ele diz que ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, aleluia, aqueles que o buscam, aqueles que o louvam, aqueles que o amam, o adoram em espírito e em verdade, aleluia. Aqueles que as suas vidas refletem a verdade do grande amor real de Deus pelos seus filhos, pelos seus servos, aleluia, glória a Deus. E que lição, irmãos, que aprendemos com a história contada por João, dessa conversa, desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, é que a adoração é mandamento. Amém? Amém. É que a adoração é mandamento. E a sua adoração precisa refletir o amor de Deus acima de tudo. Amém? Amém. Oh, aleluia. Mateus 22, 37 e 38. Livro de Mateus, vinte e dois, 37 e 38, vai dizer: respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aleluia. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amém, irmãos? Amém. Amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento de Deus na vida do seu povo. Adoração, irmão, é mandamento. E ela precisa refletir esse amor a Deus acima de todas as coisas. Jesus aqui está nos ensinando sobre a essência da adoração. Ele nos ordena a amar a Deus com todo o nosso ser. Quando adoramos, irmãos, estamos apenas respondendo ao grande amor que Deus tem por nós. É como uma forma de gratidão. Adorar a quem nos ama, adorar a quem cuida de nós, a quem zela, a quem vela, a quem honra, a quem faz. Aleluia. Quando adoramos, estamos apenas retribuindo este grande amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É uma forma, irmão, de agradar o coração de Deus. Adorar a Ele é adorar a Ele. Aleluia. Em sexto lugar, irmãos, aprendemos com essa conversa de Jesus com a mulher samaritana que você precisa dessa presença de Deus, que você precisa desse poder de Deus na sua vida, que você precisa desta graça, que você precisa desta unção, que você precisa se encher do Espírito Santo de Deus para que você viva esta vida na presença dEle, em espírito e em verdade. Aleluia. Efésios capítulo 5, o versículo 18, 20, o apóstolo Paulo, ele fala
ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo e Ele habita em nós e nos capacita a adorar a Deus de maneira sincera, verdadeira, e Ele nos torna, irmãos, mais sensíveis, nos enche de gratidão, nos enche de louvor e nos faz cantar, louvar, adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Finalizando, irmãos, em sétimo lugar, a lição que aprendemos com a história ou com a conversa de Jesus com a mulher samaritana é que a nossa adoração sempre seja para proclamar a glória e a grandeza e a majestade de Deus. Amém? A tua oração é para proclamar a glória, a majestade e a grandeza de Deus. Amém? Você abre a sua boca e diga: Deus é grande, Deus é poderoso, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos, querido. Aleluia. Glória a Deus. No Salmo 95, os versos 6 e 7, o texto vai falar sobre isso. Esse salmo nos ensina que devemos adorar ao Senhor com júbilo de louvor. Salmo 95, apenas os versos 6 e 7. Deus vai nos ensinar, vai dizer: devemos adorar o Senhor. O texto diz ali a partir do verso 6, diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Oh, aleluia. No verso 7 ele completa dizendo: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que Ele conduz. Aleluia. Somos as suas ovelhas, devemos o adorar. Precisamos com a nossa boca, irmão, e os nossos lábios proclamar a glória e testemunhar os grandes feitos realizados pelo Senhor. Aleluia. E para concluir, amados, os nossos corações, eles precisam estar abertos para a adoração ao Senhor. Adorar ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. E que as nossas vidas sejam um testemunho vivo do amor, da misericórdia e da graça do nosso Deus. Amém? Amém. Queridos, não olhem para a glória passada. Não olhe para o que pode acontecer ainda. Jesus te chama hoje. Amém? Amém. O tempo é agora. Amém? Amém. Esse é o tempo para dar ao Senhor a tua adoração. Esse é o tempo de abrir a tua boca, louvar e adorar a Deus. Porque Ele merece. Porque Ele é
adoração. Feche os olhos. Glorifica Deus nessa noite. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. E que a partir de hoje tenha essa conversa com Jesus. E passe a viver uma vida na presença dele. Seja verdadeiro adorador. Adore em espírito e em verdade. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas para ele. Oh, aleluia. Só ele é digno. Obrigado.